E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos então continuar o nosso capítulo 2, Estados Unidos, a potência impera. Então pega o livro na página 34 e iniciemos a nossa aula. Domínio contemporâneo. O fim da Guerra Fria reforçou o domínio dos Estados Unidos, mesmo que ultimamente a China tenha colocado em xeque essa hegemonia. Mas alguns fatores pesam para o protagonismo dos Estados Unidos em relação aos outros países. Por exemplo, eles cediam à ONU, tendo cadeira permanente no Conselho de Segurança do órgão. Eles têm poder de decisão na Organização Mundial do Comércio e também na OTAN. O dólar americano é a principal moeda nas cotações internacionais. A língua inglesa é a língua padrão em negociações internacionais. Além disso, eles têm a indústria cultural de Hollywood, que influencia o mundo inteiro através de seus filmes. E também a difusão do modo de vida norte-americano através de seus produtos faz com que sua influência seja ampliada para todo o mundo. Internamente, os Estados Unidos também têm seus problemas sociais, como, por exemplo, a segregação socioespacial. Os latinos, hispânicos, negros, asiáticos e indígenas que vivem no país, geralmente eles estão segregados em áreas marginalizadas, como são as favelas no Brasil. Industrialização, transporte e agronegócio. A industrialização dos Estados Unidos iniciou ainda no final do século XVIII, após a independência dos Estados Unidos. Então ela se concentrava no Nordeste, principalmente a indústria têxtil, só que no século XIX ela expande para o Sul, com a abolição da escravidão e o surgimento da mão de obra mais barata. Então, no processo de segunda revolução industrial, os Estados Unidos já estavam presentes e ocupando espaço entre os países que desenvolveram essa revolução. O petróleo no Oeste foi determinante para a ocupação desse território, como já falamos anteriormente. E para facilitar o escoamento da produção, foram construídas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. No século XX, as duas guerras colaboraram para a consolidação dos Estados Unidos como o principal fornecedor de industrializados do mundo, como já vimos também anteriormente. Regiões industriais. Há duas regiões industriais principais nos Estados Unidos, a Manufacturing Belt e a Sun Belt. O primeiro é chamado de Cinturão das Indústrias, que representa uma industrialização mais antiga, principalmente na região entre os Grandes Lagos e do Nordeste dos Estados Unidos. E encontrávamos ali a indústria siderúrgica, automobilística, a têxtil, as refinarias de petróleo, alguns tecnopolos e, além disso, com a expansão da industrialização para outras regiões, surgiram então galpões abandonados que ficaram conhecidos como Rust Belt, ou Cinturão da Ferrugem. O grande adensamento urbano, ou seja, a grande aglomeração urbana, propiciou o surgimento de duas megalópolis nessa região, que é a megalópole chamada de Boswash, que fica entre Boston e Washington, e Sheepits, que fica entre Chicago e Pittsburgh. Isso também gerou um excesso populacional e uma valorização fundiária, o que dificulta o surgimento de novas indústrias na região, devido aos altos impostos e os altos valores de terrenos e construções. Podemos encontrar problemas também na dificuldade de mobilidade urbana e também na poluição ambiental propiciada por essa aglomeração. No século XX, a expansão industrial em outras regiões surgiram como alternativas a essa concentração urbana em uma só região. Surgiu então a Sun Belt, que é o cinturão do Sol, mais nova e moderna região industrial. No oeste, por exemplo, encontramos o Vale do Silício, na Califórnia, é onde se encontra diversas empresas de tecnologias, como a Google, por exemplo, a Apple. E surge aí outra megalópole, a Sun, que fica entre São Francisco e San Diego. Podemos ver aqui esse mapa gráfico demonstrando mais ou menos onde fica cada um dos cinturões. Vejamos que aqui no oeste, onde está verde, é onde era o antigo cinturão da indústria, enquanto que nessas partes lilás estão o cinturão do Sol, onde surgiram posteriormente. Aqui no oeste, onde está o Vale do Silício, já falei. E aqui no sul, a gente vai encontrar aqui em Dallas, Houston, indústrias tecnológicas ligadas à tecnologia espacial e armamentista. Cinturões agrícolas.
Os Estados Unidos têm a maior extensão de terras cultivadas do mundo. É o maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Observe aqui nesse gráfico, dos 10 maiores exportadores de alimentos em 2017, e os Estados Unidos estava em primeiro lugar com 10% de toda a exportação de alimentos em 2017, quase que com o dobro do segundo, que é o Brasil. A produção mecanizada, juntamente com a agricultura integrada, criou espaços agrícolas chamados de cinturões também. São cinturões agrícolas. E os principais são o Corn Belt, que é o cinturão do milho, onde estão concentradas as propriedades médias e mesclam o cultivo do milho com outros alimentos. A Wheat Belt, que é o cinturão do trigo, onde está concentrado os grandes latifúndios com uso elevado de mecanização. Dairy Belt, que é o do leite, que é dedicado à pecuária leiteira e também à avicultura. Ranching Belt, que é o cinturão da pecuária, é onde criam-se os gados de corte em modo extensivo. Fruit Belt é o cinturão da fruticultura, cultivam vários tipos de frutas. O cinturão da policultura é onde encontram-se produtos variados, juntamente com a pecuária intensiva. E temos também o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão, onde há uma produção tradicional de algodão, geralmente em latifúndios. Podemos ver aqui também nesse mapa gráfico a divisão dos cinturões nos Estados Unidos. E, para finalizarmos, atividade para casa. Do livro didático, façam as páginas 35, 40, 42 e 43 e do livro suplementar das questões 8 a 10. Lembrando que vocês terão uma semana para respondê-las, porque apenas na semana que vem, em nossa próxima aula, eu irei corrigir as atividades. Beleza? Tenham um ótimo dia, bons estudos e até a próxima.